Olá, nesse vídeo da Synergis, que é uma consultora de software completa e parceira da ClickUp no Brasil, vamos dar uma olhada nos recursos de rastreamento de tempo da ClickUp. Rastrear o tempo dedicado às tarefas é uma forma muito útil de acompanhar a sua produtividade, de garantir que os fluxos de trabalho estejam de fato fluidos e que o valor atrelado aos serviços que você presta estão coerentes com o seu esforço, só para dar alguns exemplos. Antes de tudo, para trabalhar com as funcionalidades de rastreamento de tempo, a gente precisa certificar que alguns ClickApps estão ativados, senão esses recursos não vão aparecer. É bem fácil. É só ir até o espaço no qual você quer usar o rastreamento de tempo, clicar com o botão direito em Mais configurações e em ClickApp. Aqui a gente precisa ativar rastreamento de tempo e também estimativas de tempo. Daqui a pouco você vai entender o que são essas duas coisas. Outra forma de fazer isso é indo até o seu perfil, Minhas configurações e ClickApps. Aqui você pode configurar ClickApps de toda a conta, de todos os espaços aos quais você tem acesso. Se a gente digitar tempo na busca, vão aparecer os ClickApps que estamos procurando. É só certificar que os espaços onde vamos usá-los estão selecionados. E perceba que aqui aparecem outras coisas como o acúmulo de rastreamento de tempo e agregado de estimativa de tempo. Esses são alguns recursos adicionais ao rastreamento em si. A nossa dica é que vale a pena deixar tudo ativado para você ter uma experiência completa e entender na prática o que precisa e o que não precisa usar. Então, se não quiser mais alguma dessas coisas no seu espaço, até para não poluir com tanta informação, é só desativar depois. Aqui no ClickApp de estimativas de tempo, a gente configura quantas horas tem um dia de trabalho para a nossa equipe. No nosso caso, 8. Ou seja, a cada 8 horas rastreadas será considerado um dia. Essa introdução de ClickApps, pela qual a gente acabou de passar, fica valendo para praticamente todas as funcionalidades que você vai ver na ClickUp. Então, presta atenção. Se você estiver tentando usar alguma ferramenta e ela não aparecer, é bem provável que os ClickApps necessários estejam desativados. Agora você já sabe como corrigir isso. Agora, vamos para um cenário onde podemos trabalhar no rastreamento do tempo das nossas tarefas. Aqui nós temos a lista de tarefas de uma equipe de consultoria de tecnologia, em que cada tarefa é um cliente. As subtarefas mostram o que de fato estamos fazendo e precisamos entregar para o cliente. As colunas de responsável, data inicial, data de vencimento, lista suspensa e progresso automático dão um panorama geral do que é que fazemos aqui. Mas vamos ao que interessa. Como acompanhar e registrar quanto tempo você e os seus colegas de trabalho estão dedicando às coisas que precisam fazer. Tem vários jeitos de fazer isso. Para começar, podemos adicionar duas colunas. Vamos até o mais, do lado direito da tela, e em Aparecer e Esconder, encontraremos Tempo Rastreado e Estimativa de Tempo. É só clicar que elas vêm aqui para a lista. Agora vamos até qualquer um desses clientes e vamos abrir as subtarefas. Em Estimativas de Tempo, podemos colocar quanto tempo esperamos que cada uma dessas tarefas leve para ser concluída. Por exemplo, essa reunião de planejamento deve levar 2 horas. O processo de configuração de software, 20 horas. Os testes, 16 horas. E a organização e apresentação do relatório final, 4 horas. Perceba que é só digitar um número seguido de H para determinar horas. E se tiver minutos, por exemplo, 4 horas e meia, é só adicionar os números seguidos de M para determinar os minutos. Agora, lembra que a gente ativou o ClickApp de acúmulo de rastreamento de tempo agora há pouco? Ele faz justamente isso que aconteceu aqui. A gente inseriu as horas nas subtarefas e foi calculada automaticamente a estimativa de horas da tarefa acima delas. Aproveito para dizer agora que se o seu fluxo de trabalho não tem subtarefas como esse, não se preocupe. As funcionalidades de estimativa e rastreamento de tempo funcionam normalmente. Já na coluna de tempo rastreado, nós temos um botão de play que, quando clicamos, começa a rodar um temporizador. Assim, quando eu for trabalhar nos testes, por exemplo, eu clico aqui e começa a contagem automática. Esse temporizador vai continuar rodando mesmo que eu saia dessa lista, desse espaço, e mesmo que eu feche a página da ClickUp. Quando eu terminar, preciso vir até a tarefa e clicar no botão de parar, ou simplesmente parar através desse atalho que aparece aqui embaixo quando um temporizador é iniciado.
O tempo decorrido fica registrado aqui. Quando eu for trabalhar de novo na tarefa, posso iniciar um novo temporizador normalmente e a quantidade de tempo decorrida de cada input, vamos chamar de cada sessão de trabalho, vai aparecer aqui. E você deve estar vendo que tem outras coisas nesse box. Vamos aproveitar um outro jeito de usar o rastreamento de tempo para falar sobre elas. Vamos esconder essas colunas e agora vamos até esse ícone de aplicações aqui no canto inferior direito, onde temos tempo rastreado. Essa é uma forma de rastrear o tempo de qualquer tarefa a partir de qualquer lugar, não importa que você não esteja com o espaço ou com a lista da tarefa que quer rastrear aberta. Quer ver? Vamos até a tela inicial da ClickUp. E aqui continua aparecendo o ícone e podemos usar essa funcionalidade. Quando clicamos em tempo rastreado, é aberto esse box, onde vamos selecionar uma tarefa navegando ou digitando para pesquisar. E onde também podemos criar uma nova tarefa. Mais abaixo, você pode inserir uma nota, alguma coisa que precisa registrar sobre essa sessão de trabalho, e então é só dar o play para iniciar o temporizador. Esse ícone aqui do lado permite que a gente atribua uma tag, uma etiqueta ao rastreamento, e o cifrão marca se esse tempo trabalhado é faturável ou não. Como assim? No nosso cenário de consultorias, por exemplo, podemos pensar que cobramos um valor prévio do serviço. Só como exemplo, vamos supor que vendemos uma consultoria de 20 horas por R$ 2.000. Então, eu e minha equipe rastreamos todo o tempo que dedicamos a esse cliente. A maioria do trabalho é faturável, ou seja, cobramos por ele. Cobramos pelas reuniões, pela configuração da plataforma, pelos testes e treinamentos, e fazemos uma estimativa a partir disso. Mas no meio do caminho aparecem ligações inesperadas para tirar dúvidas pontuais, mais um tempo investido em troca de e-mails. Aí cabe à nossa equipe entender qual o combinado com o cliente e se vamos marcar essas outras tarefas como faturáveis ou não. No fim da consultoria, poderemos ver se trabalhamos mais horas faturáveis do que aquelas 20 horas combinadas e, se for o caso, cobraremos as horas excedentes. O importante é você ter seu processo de trabalho nítido para você e para sua equipe, para aliar as ferramentas ao que você precisa. Muito bem. Voltando, isso tudo que vimos até agora usa o temporizador para rastrear horas, ou seja, uma contagem automática, em tempo real, iniciada quando clicamos no play e encerrada quando clicamos no botão de parar. Mas tem outros jeitos de rastrear o tempo. A gente pode inserir uma determinada quantidade de horas manualmente na aba manual, e a gente pode inserir também manualmente um intervalo de tempo, por exemplo, registrar que trabalhamos das 8 às 16 horas de ontem no espaço consultoria para o cliente InovaSoft na tarefa avaliação de desempenho. É só salvar. De novo, o importante é que você e sua equipe estejam alinhados no propósito do rastreamento de tempo e como isso funciona no seu cenário de trabalho. Agora, como fazemos para visualizar o tempo rastreado de um jeito que a gente possa entender o que está acontecendo, sem precisar verificar tarefa por tarefa? Bem, na lateral esquerda, em Painéis, a gente pode criar um novo painel privado e aqui encontramos o modelo de painel de controle de tempo. Em Localização, escolhemos a fonte dos dados para o painel. Nesse caso, vamos ao rastreamento de tempo que acabamos de ver da lista Consultoria dentro do espaço Projetos. Em Intervalo de tempo, definimos de quando queremos os dados, ou seja, de que período queremos ver rastreamentos de tempo. Desse ano, desse mês, dessa semana, de tantos dias atrás até agora, ou de um intervalo específico de um dia ao outro. Vamos escolher deste ano. E escolhemos se queremos ver o intervalo por dias, semanas ou meses. Vamos ver por dias. É só aplicar e o painel é automaticamente formado aqui. Como vários modelos, esse vem com alguns blocos explicativos em inglês que nos ajudam a entender o painel. Vamos vê-los na prática. Esse primeiro cartão, chamado Relatórios de Tempo, mostrará as entradas de rastreamento de tempo em determinado período, de acordo com os filtros que colocarmos, agrupados por espaço, pasta, lista ou pessoa. Nas configurações, representadas pelo ícone da engrenagem, podemos editar esse cartão para ver exatamente o que precisamos. Nesse caso, nós trabalhamos com subtarefas, então precisamos ativar a chave para incluir subtarefas. Aqui em Filtro, já está configurado para mostrar os rastreamentos feitos na lista Consultoria. Se quisermos, podemos adicionar
e combinar filtros para ter uma visualização mais específica. E também podemos escolher se queremos ver itens arquivados ou não, se queremos ver o tempo faturável, não faturável ou ambos. Podemos filtrar por pessoa, por etiqueta, enfim, são várias as formas de formatar a informação que precisamos ver. Aqui apareceram o tempo estimado e o tempo rastreado pelo Vitor no período deste ano. Aqui, nesses ícones menores, temos acesso rápido às configurações que vimos na página anterior da engrenagem, como atalhos que ajudam a gente a filtrar mais facilmente por período, pessoa e etiqueta. Nesse último ícone, escolhemos como agrupar as informações. Por hora, está agrupado somente por usuário, por pessoa. Então, quando mais colegas tiverem rastreado o tempo de suas tarefas, esse tempo aparecerá aqui, seguido do avatar e do nome deles. Agora, se o importante para mim é saber quanto tempo está sendo investido em determinada lista, posso agrupar por isso também. E posso combinar agrupamentos em primeiro e segundo nível. Por exemplo, em primeiro nível por usuário e em segundo nível por tarefa. Quando clico na setinha para abrir mais informações, aparece um detalhamento mais completo. A timesheet mostrará quanto tempo foi rastreado por cada pessoa em determinado período. No filtro, posso selecionar todos os meus espaços, então escolher um período de tempo, escolher quais pessoas quero considerar na tabela. Se não seleciono ninguém, todos os usuários da conta que tiverem rastreado horas aparecerão aqui. E navegando pelas setinhas, vejo quanto tempo cada um dos meus colaboradores trabalhou em cada dia. A barrinha é completada quando chega em 8 horas, porque configuramos lá atrás que o nosso dia de trabalho tem a duração de 8 horas. Já os Workspace Points mostrarão quem está se comunicando eficientemente a partir de comentários adicionados, atribuídos e resolvidos dentro de tarefas. Nas configurações, como nos outros cartões, definimos de onde extrair dados, de quem e de que período. Depois de entender como funciona esse painel, pode apagar os cartões com instruções. É só ir nos 3 pontinhos e clicar em excluir cartão. Depois, pode organizar como quiser o seu painel, aumentando, diminuindo e arrastando cartões. A partir do momento que sua conta tiver dados suficientes para alimentar um painel, você conseguirá interagir com eles aqui, filtrando as informações da maneira que precisa. Isso dá mais transparência aos processos de trabalho que estão em execução, para que possamos tomar decisões mais acertadas à medida que observamos o que está acontecendo. Sempre preste atenção às localizações, pessoas, enfim, a todas as informações que você selecionou nos filtros para que apareça tudo aquilo que você precisa ver. A gente espera que esse conteúdo te ajude a trabalhar melhor. A Synergis é parceira da ClickUp no Brasil, então pode contar com a gente. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha por aí e até a próxima.